Olá pessoal, nesta videoaula eu vou estar mostrando rapidamente para vocês a função dos contatores, tá? Que são esses dispositivos bastante utilizados na elétrica, principalmente na área de comandos de acionamento de motores, mas também em acionamento diversos, como até mesmo iluminação, alimentação de circuitos de apartamentos, de hotéis. Então tem uma série de aplicações e funções para o contator. E eu vou estar explicando para vocês um pouco do funcionamento desse contator, como que você liga ele, as aplicações para esse dispositivo aqui, tá? Que existe essa dúvida, muitos eletricistas têm a dúvida de como que funciona o contator, como que você liga, como é que você alimenta, tem uma série de dúvidas aí. E na verdade é um dispositivo comum, um dispositivo tão comum tanto quanto um disjuntor na área de elétrica, tá? Então, algumas particularidades apenas, mas no mais é tranquilo, tanto como ligar um disjuntor ou até mesmo fazer o acionamento de uma lâmpada qualquer aí. Ok, então é o seguinte pessoal, primeira coisa que você vai observar no contator é que esse dispositivo também é muito conhecido no mercado como chave contactora, tá? Então tem muitos que chamam de chave contactora, o nome correto seria um contator, é um dispositivo aí eletromecânico que é acionado através de campo magnético. Como que funciona? Então eu vou dar um zoom para você dar uma observada aqui no funcionamento desse cara. Depois eu vou estar ligando para vocês ali, fazer alguns testes para vocês verem na prática o princípio de funcionamento, tá? Aqui na parte de cima desse contator, nós temos as entradas de força 1, L1, 3, L2 e 5 L3, tá? Aqui é onde você vai fazer a conexão das fases de entrada, de alimentação do teu circuito, tá? Imagine que é um disjuntor. Se você tivesse um disjuntor para ligar, é onde você estaria entrando com os cabos de alimentação do teu disjuntor. No nosso caso aqui, nós estamos trabalhando com um contator, mesmo assim aqui seria então as nossas entradas. Não que isso aqui tenha lado, tá? Se eu quiser entrar por baixo também, ele iria funcionar da mesma forma. Mas vamos pensar no jeito correto, a alimentação de linha aqui na parte de cima, né? 1, 3 e 5, né? 1 L1, 3 L2, 5 L3. Se você tiver uma fase, você conecta apenas uma fase aqui nessa entrada, um monofásico, por exemplo, e vai sair aqui nesse borne de saída, aqui no identificado como o 2T1, você vai sair com aquela fase para alimentar um motor monofásico, uma lâmpada, uma luminária mais forte, um refletor de alta potência, né? Às vezes você tem lá um timer, tem uma minuteira, tem uma fotocélula, tem um sensor, onde a potência desses dispositivos é baixa e você não consegue acionar diretamente através deles. Então você pode, né, usar esses dispositivos para fazer o comando do contator e aí sim o contator fazer o comando desses dispositivos, dessas cargas com maior potência, tá? Então muitas vezes o contator é usado para essa finalidade. É quando você tem cargas com altas potências, acima do que uma fotocélula é permitido, acima de um sensor de presença, você pode estar utilizando o contator, porque esses contatores aqui, eles têm desde correntes pequenas, a corrente de, por exemplo, 10 amperes, aí, que é a corrente considerada pequena, até contatores de 1000 amperes. Então é absurdo a capacidade de corrente dos contatores, tá? Mesmo sendo alimentado aí por uma tensão baixa e por uma corrente baixa de comando. Bom, então aqui nós temos dois bornes nessa parte de baixo, talvez você não vai conseguir ver legal aqui, mas eu vou testar com vocês depois a resistência dele, tá? Que é uma bobina. Esses dois bornes aqui de baixo, que seria a nossa bobina, é onde você vai fazer a alimentação do contator. Quando você alimentar o contator, ou seja, energizar esses dois polos aqui, o contator vai ser ligado. Então, a entrada aqui, no caso a entrada de força, vai sair para a saída e vai fazer o comando do motor. Por exemplo, eu vou fazer o comando usando chave boia. A chave boia vai fazer o comando da bobina do contator. Então ela vai energizar a bobina do contator, não o motor propriamente dito, e sim a bobina do contator. E aí o contator sendo acionado, ele vai ligar, conectando o polo de entrada ao polo de saída e energizando a tua carga, ok? Então aqui seria então onde nós fazemos a alimentação. A ligação aqui é semelhante à instalação de uma lâmpada, tá? Você tem, por exemplo, um neutro e um retorno de fase para estar ligando. O retorno de fase pode ser do sensor, da fotocélula ou da chave boia. Você vai ligar aqui, por exemplo, no A1, tá? Que são os nomes dos terminais da bobina, A1 e A2. Um detalhe também importante que você tem que observar no contator é nas informações que tem tanto aqui como do lado da bobina de alimentação aqui, que é a tensão de alimentação da bobina, tá? Esses contatores, eles
são feitos para alimentações com tensões de bobina a partir de 24 volts, tá? Então imagina, nós temos aí bobinas de 24 volts corrente contínua, 24 volts corrente alternada, 127, 220 e contatores onde a bobina é acionada com 380 volts. Então esteja sempre atento aí qual que é a tensão de acionamento da bobina do contator. Nesse caso nosso aqui, a nossa tensão de alimentação é 220 volts. Então eu vou alimentar ele com 220, o contator vai energizar e a partir daí eu posso estar fazendo o comando de qualquer carga. Outro detalhe importante é com relação à capacidade de corrente. Esse contator aqui, ele tem uma capacidade de corrente, tá, de 12 amperes. Então é um contator para 12 amperes ligado em motores trifásicos de indução, certo? Que seria um comando aí conhecido como AC3. Mas para carga de iluminação, por exemplo, tá? Carga de iluminação, esse mesmo contator aqui, ele pode acionar correntes de até 25 amperes por fase aqui, certo? Imagine que se você colocar em paralelo esses contatos, você consegue dobrar ou até mesmo triplicar a capacidade de corrente desses contatos se você estiver trabalhando com rede monofásica. Se você estiver trabalhando com rede trifásica, a capacidade para iluminação aqui seria de 25 amperes por contato, tá? Por contato, que seria um contato de força aqui, mais um aqui e mais um contato de força aqui do lado. Nós temos 3 contatos de força nesse contator aqui. E aqui nesse lado aqui nós temos o 13 e o 14, que está marcado aqui como 13 e 14, que são contatos auxiliares, tá? Eles normalmente não são usados para ligar carga, e sim para ligar, por exemplo, uma lâmpada de sinalização de equipamento ligado, ou até mesmo para deixar o contator selado, tá? Porque você muitas vezes pode fazer o comando por uma botoeira, aquela botoeira que você aperta e solta ela. Então você aperta e energiza, solta, o contator se mantém ligado através desse contato auxiliar 13 e 14 aqui, ok? Então você pode utilizar ele como contato de selo ou como sinalização, ou simplesmente não utilizar esse contato aqui, utilizando apenas os contatos de força do contator. Ok? Então vamos para a demonstração, vou mostrar para vocês aqui na prática agora como que a gente faz a instalação desse dispositivo aqui, ok? Vamos lá então. Pessoal, o circuito que eu vou fazer aqui para mostrar para vocês a prática de funcionamento, eu vou estar utilizando o contator, né? Vou estar utilizando o contator, eu vou utilizar um interruptor simples, liga-desliga, para fazer o comando desse contator aqui. Então eu vou fazer o comando da bobina através de um interruptor e eu vou estar acionando, eu vou estar ligando essas 3 lâmpadas do meu painel aqui, tá? As 3 lâmpadas vão simular a minha carga, a minha saída. E como se trata aqui de uma instalação monofásica, eu tenho aqui o meu retorno, tá? Um fio amarelo que já está previamente passado aqui na instalação. E eu tenho aqui a minha fase do circuito de iluminação, que é esse condutor preto que eu tenho aqui, tá? Então eu vou pegar esse condutor preto, que é a minha fase do circuito de iluminação aqui, e vou estar alimentando o meu sistema. Como é que eu faço isso, cara? Essa minha fase aqui do circuito de iluminação, certo? Ele vai entrar, por exemplo, no circuito de força aqui, ó, na entrada 1L1 do meu contator, ok? Então ele vai entrar aqui a fase no 1L1 do meu contator e eu vou colocar juntamente com esse condutor de fase, eu vou estar colocando aqui o interruptor, tá? Então a fase do meu interruptor entraria junto aqui no 1L1 do meu contator. Ok, então aqui eu energizei, eu coloquei uma fase na entrada 1L1 do meu contator, certo? E ao mesmo tempo eu coloquei aqui uma fase no meu interruptor. O retorno de fase do meu interruptor, eu vou estar posicionando, vou estar ligando ele tanto no A1 como no A2, tá? Eu posso escolher aqui quem eu vou estar ligando. Nesse caso aqui eu vou ligar ele no A1 aqui, tá? Então vou fazer a instalação do retorno do interruptor ligado aqui. Depois eu dou um zoom para vocês observar bem certinho como que está essa ligação aqui, tá? Então tá aqui, ó, eu liguei a fase na entrada do contator, na entrada de força do contator. Uma outra fase foi para o meu interruptor, que eu vou ligar o contator através do interruptor. E nós temos aqui também agora que ligar, para fazer a energização desse sistema, a bobina do contator. Antes de testar a bobina do contator, ou de ligar a bobina do contator, eu vou mostrar para vocês um teste que você pode fazer utilizando o ohmímetro, tá? Então nós temos aqui o nosso ohmímetro. Você vai posicionar aqui nessa escala e você consegue medir a resistência da bobina do contator. Então vamos medir para vocês verem aqui como é que é. Tá ali, ele está apresentando uma resistência de 617 ohms, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver legal aí, mas ele está apresentando uma resistência aí de 600 e poucos ohms de resistência aí. Está variando um pouquinho o valor, porque eu estou mexendo na ponteira,
tá? Isso aqui seria um valor, tá, de resistência da bobina. Tá? A resistência da bobina que vai ser energizada, criar o campo magnético e fazer o meu contator ligar. Então agora aqui para finalizar a montagem, eu vou pegar aqui, ó, o neutro do meu barramento, tá? Então pego o neutro aqui, ó, e ligo no A2 do contator. E lembrando que esse contator aqui eu tenho A2 tanto aqui como aqui. Eu tenho duas opções para ligar o meu A2, tá? Nesse caso aqui eu vou ligar aqui embaixo. Tem que tomar muito cuidado para não ligar... como esse contator ele tem A1 dos dois lados e A2 dos dois lados, eu tenho que tomar bastante cuidado para não fechar um curto, tá? Colocando no lado de lá, no A1, a fase, e do lado de cá, de repente, está colocando um neutro. No mesmo borne, né? Então tá aqui, ó, pessoal, tá ligadinho certinho aqui, ó. Então eu fiz a ligação do neutro no meu contator, no A2. Aqui a fase está ligada ali. Falta agora só ligar a saída do contator, tá? A saída do contator, então, que eu vou estar ligando, energizando as minhas lâmpadas aqui, ó. Para isso eu vou estar utilizando esse condutor amarelo. Eu vou estar ligando ele aqui, ó, na saída do 2T1 aqui, ó. Certo? Eu estou ligando ele na saída do contator através do 2T1. Então eu acabei de fazer a instalação completa do meu contator para fazer o comando daquelas lâmpadas lá, ok? Então nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou energizar o meu sistema, tá? Vou energizar ele aqui, ó. Então percebendo que o neutro está no A2, tá? Beleza? Energizando aqui o contator. Ó, eu percebi que ele já entrou funcionando. Provavelmente o meu interruptor estava ligado, tá? Então desligo ele aqui, ó, certo? Desligando, desenergiza o sistema, tá? Então imagine que essa chave que eu estou usando, esse interruptor que eu estou utilizando aqui, imagine que de repente ele é a chave boia, ou ele é o contato o retorno da fotocélula, o retorno do sensor de presença. Ou seja, qualquer retorno que eu tiver de algum dispositivo, vai fazer o comando na minha bobina do meu contator vai energizar, alimentando a fase que está entrando para o circuito de carga. Vamos verificar de novo. Você percebe que o contator dá aquele barulho, né? O barulho de acionamento dele ali. A bobina faz o contato, aqui essa parte preta ela é recolhida, tá? Ela vai para dentro, e quando ele desliga, ele volta, né, a ter uma mola lá dentro, que faz ele retornar para fora. Então, acionou e desligou. Certo? É assim que nós fazemos o comando de contatores para fazer aí qualquer tipo de aplicação na área de eletrônica, na área de elétrica, aliás, tá? Então vou mostrar aqui só rapidinho para vocês como é que ficou esse circuito, tá? Com ele todo pronto aqui para que vocês tenham aí uma visão geral da nossa instalação. Acho que aqui vai dar para vocês verem legal como que ele ficou aqui, tá? Então nós temos aqui, ó, esse neutro, tá ligado aqui no A2 do nosso contator, tá? O neutro está ligado no A2, o retorno a fase nós ligamos aqui em cima. Aí você pergunta, pô, mas essa fase passando por aí não vai dar diferença nenhuma? Claro que dá. Essa fase que eu estou usando aqui, imagina que é uma corrente de 20 amperes. Se for uma corrente de 20 amperes, eu não vou estar utilizando um condutor de 1,5, eu posso estar utilizando um condutor de 4 milímetros, por exemplo, tá? E saindo também com um condutor de 4 milímetros. Já o meu comando, a minha tensão de alimentação de comando, ou seja, a tensão que eu vou estar jogando para a bobina do meu contator, eu posso trabalhar até mesmo com 1 milímetro, se eu quisesse, tá? Porque a corrente é extremamente baixa na bobina. Então eu vou exigir pouca potência do meu circuito de carga. Ok? Então aqui foi rapidinho, pessoal, um vídeo para vocês verificar aí como que você faz a instalação do contator aí em alguma aplicação que você possa se deparar no seu dia a dia. Um abraço aí e até a nossa próxima videoaula. Tchau!